O detetive anuncia que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psiquiátrica. Gonçalo crê que a maluca quer se safar da cadeia. Ele informa ao detetive que a inteligência de Branca é descomunal. A maluca finge um surto diante do psiquiatra. Ela briga com o além. Branca se arruma diante do psiquiatra. Ela confessa para ele que tem muitos nomes. Branca se insinua para o profissional. Ela finge que está discutindo com as suas outras personalidades. O psiquiatra pergunta o motivo de Branca ter sido presa. Ela o comunica que está grávida. Branca fala para o psiquiatra que foi difamada por Honório. Ela desmente a si mesma. Branca se chama de ladra. Em seguida, ela nega as próprias acusações. Branca entra em conflito com as suas personalidades. Ela relata que só queria ter uma família. Constanza recebe Suzy e Julieta. Adriana também conversa com as damas. A baixinha informa as demais que já não tem mãe. Julieta agradece a solidariedade de Adriana. Constanza serve um refresco para as jovens. Roberta insinua que Augusto está prestes a fazer um buraco na sala. Ele reclama pela demora de Renata. Roberta fala para Augusto que a mocinha usou o padre como pretexto para não ir à praia. A invejosa informa ao vilão que ninguém domina Renata. Roberta sugere que Augusto dê uma lição na mocinha. Ela reitera que eles podem ir à praia sozinhos. Augusto concorda. Constanza visita Honório. Ele a chama de amor. Honório admite para Constanza que foi um idiota. Ele reitera que Branca o dopou. Honório assegura para Constanza que nunca se interessou por outra. Ele pede perdão para a esposa. Constanza insinua para Honório que o tempo deles acabou. Ele a desmente. Constanza relembra a Honório que teve algo com César. O empresário passa por cima do próprio orgulho. Honório fala para Constanza que quer envelhecer ao lado dela. Eles unem as mãos. César não consegue falar com Constanza. Ele deixa um recado na caixa postal dela. César segue confuso pelo que sente por Adriana. Renata escolhe a sua roupa. Severino percebe que o mesmo vestido agradou a Marina. Renata reage envergonhada. Severino confessa para a mocinha que nunca esperou muito de Augusto. Ele comenta com Renata que o vilão jamais se importou com o povo. Severino insinua para a mocinha que não aprova a relação dela. Ele pergunta se ela pediu a anulação do casamento. Renata comenta com Severino que está nas mãos da igreja. Marina também aparece. Ela revela para Severino que Matilde saiu do povoado. Renata também descobre o ocorrido. Marina fala para Severino que todos estão se mobilizando para procurar a empregada. Renata também decide colaborar. Carina tenta consolar Lázaro. Severino e Renata organizam a busca. Jerônimo volta a questionar a presença da mocinha. Severino ressalta que pediu a ajuda de Renata. Jerônimo ressalta que não precisa da ajuda de Renata. Ela reitera que está agindo por Matilde. Jerônimo sugere que Renata procure Augusto. Eles discutem. Severino intervém. Ele chama Jerônimo de soberbo. Carlos ressalta que precisa de todos. Lázaro concorda. Jerônimo encerra a conversa. Lázaro decide ir às fazendas vizinhas. Jerônimo pede a companhia de Marina. Renata sai com Carlos. Antônio visita Regina. Ela fala para ele que não tem força para voltar a trabalhar. Regina comenta com Antônio que sente saudade da mãe. Ele a informa que vai embora. Antônio insinua que nunca esteve à altura de Regina. Ela reitera que sempre tentou ser amiga dele. Antônio confessa para Regina que chegou a sentir raiva dela. Ele a informa que cometeu muitos erros. Regina chama Antônio de maravilhoso. Ela ressalta que vai guardar uma boa lembrança dele. Antônio dá adeus para Regina. Eles se abraçam. Josefina sofre com a solidão. Selena chega na mansão. Josefina conta para a jovem que Roberta e Renata estão na fazenda de Augusto. Selena detesta a notícia, mas disfarça. Ela enrola Josefina. Selena decide ir embora. Todos procuram Matilde. Os preocupados não avançam nas buscas. Ninguém encontra pistas sobre Matilde. Carlos comenta com Renata que a empregada evaporou. A mocinha informa ao galego que entende Matilde. Renata relembra que sofre com o desprezo de Josefina. Carlos agradece a ajuda da mocinha. Renata relembra que Matilde foi honesta com ela. A mocinha insinua que Carlos a traiu. Ele se desculpa com ela. Carlos confessa para Renata que nunca apoiou Jerônimo. Ele admite que não desconfiava dela. Eles voltam à busca. Roberta conta para Augusto que Josefina a quer na capital. O vilão sugere que a amante obedeça à mãe. Selena liga para Roberta.
A invejosa atende a amiga. Selena pergunta pelo paradeiro de Roberta. A invejosa inventa para a amiga que está em uma praia. Selena comprova que Roberta mentiu. A invejosa faz perguntas por Augusto. Selena fala para Roberta que não voltou a saber nada sobre o vilão. A invejosa banca a desentendida. Roberta insinua que Selena não tem sorte com os pretendentes. A invejosa desperta a fúria da amiga. Roberta inventa para Selena que não tem contato com Augusto. A invejosa informa a amiga que precisa desligar. Augusto sorri. Selena decide se vingar de Roberta. Augusto elogia a astúcia da amante. Honório ressalta que Constanza está em perigo. Ele teme que Josefina ataque a morena. Constanza conta para Honório que Renata pode ser filha de Regina. O empresário acredita na hipótese. Constanza e Honório comentam que Josefina sempre odiou Renata. O empresário exige que a esposa não conte as suspeitas para ninguém. Regina vai ao centro. Ela fala para Inês que não pode chorar o tempo inteiro. A mãe de André relembra que Regina sempre a consolou. A viúva informa a amiga que Antônio é um cavalheiro. Regina comenta com Inês que sente gratidão pelo ciumento. A mãe de André ressalta que a amiga sempre foi honesta. Regina crê que a vida a obriga a encerrar ciclos. Ela conta para Inês que aceitou se casar com Gonçalo. A esposa de Isidro adora a notícia. Josefina faz pesquisas na internet sobre exames de DNA. Ela descobre que a comparação genética não precisa da presença da pessoa. Josefina elogia a sua inteligência. O detetive anuncia que Honório será solto. Todos celebram. O detetive comenta que a empresa não vai recuperar o dinheiro desviado. Gonçalo informa que a família é a sua prioridade. Matias deseja reaver o dinheiro. Gonçalo pensa em apelar em alguma instância. Ele agradece o empenho do detetive. Adriana pensa em ligar para César. Ela toma uma atitude. Adriana encerra a ligação. Ela não entende a si mesma. Todos comentam que ainda não encontraram Matilde. Severino anuncia que a empregada pegou um ônibus com destino ao sul. Carlos se desespera. Renata comenta com o Galego que eles vão avançar na investigação. Jerônimo pensa o mesmo. Renata anuncia que precisa ir. Jerônimo se incomoda. Marina percebe. Roberta e Augusto surgem na praia. Ela nota que ele permanece emburrado. Roberta sugere que Augusto não ligue para Renata. Ele insinua que ninguém amou a invejosa. Roberta muda de assunto. Ela seduz Augusto. Raimundo e Elvira vão à fazenda. Carina e Manuela informam aos preconceituosos que Matilde foi embora. A costureira reitera que a amiga tem dignidade. Carina e Manuela culpam os preconceituosos pelo ocorrido. Alzira chega com um colega na Cruz do Amor. Ela irrita Ezequiel. Alzira conta para o marido que Matilde fugiu. Ela ordena que Ezequiel use o pesticida na fazenda. O corno informa a esposa que vai pedir a opinião de Augusto. Alzira sugere a Ezequiel que eles deixem de morar juntos. Ela o chama de duro. Ezequiel segue frio. Carina serve Raimundo e Elvira. Jerônimo regressa com Lázaro. O capataz se retira. Jerônimo conta que Matilde viajou. Elvira deseja saber notícias sobre Carlos. Selena liga para a fazenda. Carina atende. A costureira repassa a ligação para Jerônimo. Selena informa ao vingativo que eles precisam conversar. Ela relata que Jerônimo precisa descobrir a verdade sobre Renata. Carlos aparece e encontra os pais. O Galego demonstra sua fúria. Elvira e Raimundo insinuam que Matilde agiu bem. Carlos defende a noiva. Ele mostra a carta que Matilde escreveu para os pais. Selena informa a Jerônimo que eles precisam se encontrar pessoalmente. O vingativo reage interessado. Jerônimo exige que Selena não brinque com ele. Ela o informa que não está brincando. Augusto descobre que Renata não voltou. Ezequiel conta para o patrão que já acabaram com a praga. Ele pergunta ao chefe se pode usar o pesticida. Augusto sugere que Ezequiel faça o que bem entender. O vilão se revolta por Jerônimo ter dado um fim na praga. Renata entra em cena. Augusto grita com a mocinha e reitera que ela fez ele e Roberta de palhaços. Renata se defende e informa ao vilão que não vai tolerar os gritos de ninguém.